O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Boris Johnson renuncia após escalada de crises. A chapa dele já estava esquentando já tem um tempo, né? A gente já fala da possível renúncia dele desde o final do ano passado, com ali o Partygate, né? O escândalo das festinhas do gabinete durante a pandemia. Porém, vamos lembrar de uma coisa que a gente também já mencionou aqui no programa, com uns meses atrás, e que eu acho importantíssimo manter em vista, e que, sinceramente, tem sido pouco comentado, que o Boris Johnson ele passou, né, por uma série de escândalos nos últimos meses. Então, nós tivemos o escândalo do Partygate. Mais do que um escândalo, é importante lembrar que ele mentiu, né? Então ele falava, não, nem sabia que era uma festa. Ah, eu vi que o pessoal estava lá reunido. Não, primeiro não teve nada. Depois era uma reunião. Era uma reunião de trabalho. Festa. Aí depois o pessoal estava reunido, mas ele não estava lá. E depois vieram as fotos de que ele está lá levantando lá a latinha, fazendo um brinde e tudo mais. Né? Latinha acho que era de refrigerante. Eu não estou dizendo que ele estava bebendo, mas tinha vinho e tudo mais. Então, assim, teve o escândalo do Partygate, teve as mentiras dele. Lembrando que colaborou muito também na opinião pública o fato de que, né, as festas do Partygate era, enquanto a população está em lockdown, o gabinete está fazendo o convescote. E um deles durante o período de luta oficial pela morte do príncipe consorte. Recentemente, a gente falou isso no último programa, né, nós tivemos o escândalo do Chris Pincher, que era o ex-vice-líder da bancada no parlamento, né? O que eles chamam em inglês, né, na tradição britânica, de whip, né, que é literalmente chicote, porque ele mantém a disciplina e coesão partidária. Então é o líder do partido na bancada. Né? E o Chris Pincher renunciou, repito, a gente falou disso semana passada, depois de diversas acusações de assédio sexual, que ele tinha um comportamento predatório, né, ele assumindo a culpa, né, inclusive, quer dizer, assumindo em parte, né, botando a culpa na bebida, né, dizendo que ele ficava bêbado e saía apalpando o homem por aí, inclusive outros parlamentares. Né? Então, ele teve um comportamento inapropriado e renunciou. Quais foram os desdobramentos, então, depois do último programa em relação a esse escândalo? Inicialmente, para variar, o Boris Johnson negou tudo. Negou saber desse comportamento predatório sexual do Chris Pincher, que vem desde a década passada. Já tem alguns anos que ele tem esse comportamento. Depois mostraram que ele sabia sim que pessoas que foram assediadas pelo Chris Pincher avisaram o Boris Johnson e falaram, esse cara aí, ele assedia as pessoas, ele tentou assediar inclusive um subalterno dele, né, usando o cargo. Então, tipo, não, você não pode rejeitar aqui os meus avanços porque eu posso te demitir, alguma coisa do tipo. E o Boris Johnson, então, estava ciente e mesmo assim nomeou ele como vice-líder do Partido Conservador na bancada, no parlamento. E aí, o governo tentou abafar tudo, né? Tentou varrer para debaixo do pano, falando, não, o assunto está encerrado depois da renúncia do Pincher. Quando veio, então, a notícia, né, de que o Boris Johnson sabia desse comportamento predatório sexual do Pincher, e mesmo assim o nomeou como vice-líder do partido na Câmara, aí diversas lideranças do Partido Conservador, várias já eram contra o Boris Johnson, né, já estavam contra o Boris Johnson, outras voltaram a se manifestar negativamente contra o ex-primeiro-ministro. Especialmente nós tivemos 60 pessoas em menos de 3 dias entregando cargos. Tá? Quando eu digo pessoas entregando cargos, muitos deles são, por exemplo, o cara é parlamentar,
e junto com isso ele tem algum cargo no gabinete. Né? A maioria desses 60, claro, eram cargos da administração, cargos mais prosaicos, digamos assim. Mas, principalmente... Mais cargos de confiança, né? Cargos de confiança, exatamente. E muitos argumentando exatamente isso, falando, olha, eu não confio mais no Boris Johnson, eu não confio que ele não vai nomear um chefe assediador, por exemplo, para aqui no meu gabinete. Né? E principalmente o Rishi Sunak, que era o chanceler do Tesouro, entregou o cargo. O chanceler do Tesouro é o nome oficial de ministro da Economia no Reino Unido. A Michelle Donnellan, secretária de Educação, também renunciou. Os secretários de Estado para Gales e para Irlanda do Norte também. Vejam, não são os ministros-chefe, não é o ministro-chefe da Irlanda do Norte, eleito pelo parlamento da Irlanda do Norte. É como se fosse o representante do governo Boris Johnson, o chefe do governo Boris Johnson para assuntos da Irlanda do Norte e para assuntos de Gales. São duas pessoas separadas. Tá? Aí no dia 6, uma comitiva de lideranças conservadoras foi até a residência oficial em Downing Street para dizer pro Boris Johnson, amigo, já era, cara, acabou. Entendeu? Teu governo acabou, ninguém confia em você, todo mundo te acha um mané, um mentiroso, um bufão, né, um palhaço. Então, tá na hora de renunciar. Aí o Boris Johnson teimou por um dia, né, e acabou renunciando, então, na quinta-feira, dia 7, ontem. Além desses escândalos, nós também temos os problemas do governo dele, que a gente também tem repercutido aqui. Então, a questão da Irlanda pós-Brexit, fronteira na Irlanda como fica, e claro que isso repercute muito mais nele, porque ele foi a primeira liderança, né, de peso no Reino Unido a defender o Brexit, né, ele como prefeito de Londres. Temos a maior inflação em quase 40 anos, temos as greves no setor de transportes, que a gente mencionou, temos a questão da política migratória, então aquele acordo que é absurdo e potencialmente ilegal para que pessoas sejam deportadas para Ruanda, e a acusação de que o Reino Unido não está aceitando ucranianos o suficiente. Né? E a gente também comentou que o Boris Johnson, de forma muito inteligente, usou a guerra na Ucrânia, né, como para se projetar ali como uma liderança ocidental, o Reino Unido mandando muito armamento, mandando muito apoio, até para desviar um pouco a atenção disso tudo. E mesmo assim ele caiu. Né? Mesmo assim eu digo mesmo com a guerra. Ele caiu por conta disso tudo que a gente citou? E assim, se não fosse pela guerra, teria caído antes. Exatamente, ele já teria caído. Né? Então assim, ele caiu por tudo isso que a gente citou, em parte. Ele caiu pelo efeito de tudo isso que a gente citou. Porque aí vem o verdadeiro motivo do Partido Conservador, porque ele não está sendo derrubado por uma moção de desconfiança, ele não está sendo derrubado por uma revolta popular, ele não está sendo derrubado porque, sei lá, porque a Rainha Elizabeth tirou um sabre de luz e decidiu que ela vai governar o Reino Unido com mão de ferro. Não! O Partido Conservador tirou o Boris Johnson. Por quê? Porque hoje ele não seria eleito nem para síndico. Tá? E ele afundaria o Partido Conservador junto com ele. O índice de aprovação do Boris Johnson está na casa dos 30%, que é um dos menores para um primeiro-ministro no cargo no pós-guerra. As pesquisas eleitorais apontam que na próxima eleição geral, o Partido Trabalhista, que é o principal partido de oposição, vai ter cerca de 40% dos votos. Os conservadores vão ficar com de 32% a 35%, e o Partido Liberal Democrata vai ter o seu melhor desempenho desde 2010, com cerca de 12% dos votos. E a maior parte dos eleitores do Partido Liberal Democrata são pessoas que votam em algum momento ou votaram no Partido Conservador, mas que, por razões econômicas, mas divergem de outras pautas, como a questão migratória e especialmente o Brexit. Então, o cara que votava no Partido Conservador, mas não quer o Brexit, não queria o Brexit, o voto dele possivelmente migra para o Partido Liberal Democrata. No último ano, e a gente comentou isso aqui toda vez que ocorreu, os conservadores perderam as 4 eleições distritais que ocorreram. Né? 4 que não envolveram morte do ocupante anterior. E uma delas, que foi semana retrasada, ou 3 semanas atrás, foi a primeira vez na história que os conservadores perderam naquele distrito, justamente para os liberais democratas. Então, assim,
antes que alguém comente, poxa, Felipe, mas vocês podiam fazer um balanço do governo Boris Johnson, né? Porque assim, ele realizou a primeira campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, com a vacina da AstraZeneca, né? Poxa, ele fez bastante em relação à guerra na Ucrânia, fez menos, enfim, a gente não está fazendo um balanço histórico dos anos Boris Johnson aqui. O que a gente está falando é que os escândalos, o Brexit, a inflação, tudo isso fez com que hoje o Boris Johnson seja considerado pelo Partido Conservador um perigo maior do que o Partido Trabalhista. O Boris Johnson está afundando nas pesquisas e junto com ele está indo o partido. Repito, o partido perdeu 4 eleições distritais de meio de mandato em um ano, são aquelas eleições que a gente comenta, as by-elections, né, que é quando o parlamentar ou renuncia ou faleceu, né, então o assento ficou vago e o distrito tem que realizar a eleição, né? Então, o Partido Conservador juntou, entre aspas, o útil ao agradável, né? Então, olha só, a gente tem uma janela aqui criada pelos escândalos políticos, ou seja, a moral do Boris Johnson está baixo. O Boris Johnson já fez o Brexit, que era a grande bravata dele, né? Era o grande discurso dele. Então, assim, ele se queimou com isso, ficou com o pepino, né? A Theresa May não queria o pepino, ele ficou com o pepino. Então, assim, os próximos políticos já não vão ter um pepino tão grande assim para ter que lidar. Ou um abacaxi, se preferirem, né? A expressão também tem um abacaxi. E a gente se livra dele, coloca alguém no lugar, ainda tendo maioria no parlamento, para cumprir o atual mandato até 2024. Então essa pessoa vai ter aí mais de 2 anos, né, pouco mais de 2 anos, para recuperar a imagem do governo, a imagem do Partido Conservador e as chances eleitorais do partido. Então assim, veja, eu não estou falando isso, né, nem eu, nem você, assim, nossa, coitado do Boris Johnson, ele está sendo vítima de um golpe do Partido Conservador. Não, cara, isso é política. Né? O Partido Conservador olha e fala, olha, Boris Johnson no cargo, é bom ou é ruim pra gente? Tá ruim, então se livra dele. Né? Enfim, é política e é absolutamente compreensível o partido agir assim. Porque, repito, hoje, por todas as pesquisas, o Boris Johnson não seria eleito nem para síndico, o Partido Conservador sofreria uma grande derrota nas eleições. Então, Boris Johnson renuncia, ele vai continuar, ele renunciou, né, porque, assim, não é que ele renunciou apenas ao cargo de líder do Partido Conservador. O líder do partido com a maior bancada é o primeiro-ministro. Então ele continua primeiro-ministro interinamente, mas ele renunciou, tá? Teve gente falando, não, ele não renunciou a primeiro-ministro, ele renunciou ao cargo de líder do Partido Conservador. É que nem falar que uma pessoa que é baleada não morreu porque foi baleada, ela morreu devido a perfuração e envenenamento por chumbo, tá? Então, assim, ele renunciou, vai continuar interinamente até o Partido Conservador internamente decidir novo premier. Não vai ter uma nova eleição. Vai ser uma eleição interna, né? Porque o mandato é do partido. Tá? O mandato não é de uma pessoa. O mandato é do partido. E aí nós temos 5, né, possíveis nomes. Claro, pode ter um nome que surja do nada, tá? Mas um deles, curiosamente, né, a gente falou, o Boris Johnson aproveitou a guerra na Ucrânia para projetar sua imagem. O favorito hoje nas pesquisas internas e nas casas de apostas, já que os ingleses apostam em tudo, né, é o Ben Wallace, o secretário de defesa. Inclusive você, como torcedor do Detroit Pistons, vai dizer que Ben Wallace combina com o nome de secretário de defesa. Pois é, só falta o Rashid do lado. Basqueteiros entenderão a piada. Outras possibilidades são a Penny Mordaunt, ministra do Comércio, o Rishi Sunak, o ex-ministro da Economia, a Liz Truss, atual secretária de Relações Exteriores, e o Dominic Raab, secretário de Justiça e vice-primeiro-ministro. O Dominic Raab e a Liz Truss agradam setores, os Brexiteers, né? Ou seja, os setores Boris Johnson, que não sei se estarão muito fortes. A Penny Mordaunt é considerado o nome mais técnico, não um nome tecnocrata para ocupar o cargo. Não sei se vão querer numa época de eleição. O Rishi Sunak, caso o Partido Conservador escolha ele como premier, ele vai se tornar o primeiro premier não branco da história do Reino Unido. Né? Ele que é de origem imigrante. E, repito, o favorito nesse momento é o Ben Wallace. Tá? Mas coisas podem acontecer e são várias rodadas de votos, né? Que nem quando justamente o Boris Johnson substitui a Theresa May. Você tem uma rodada, aí quem receber menos de 18 votos e o menos votado já cai fora. E aí vão seguindo até só sobrarem 2 nomes e aí quem for mais votado leva. Né?
vai ser eleito internamente ao Partido Conservador como premier. Então não vai ser uma nova eleição, alguma coisa assim. Então, isso eu acho mais interessante das pessoas terem em mente, da gente explicar para os nossos ouvintes. Porque tem sido muito pouco comentado, porque até por ser no Reino Unido, né, o Reino Unido tem essa tradição dos tabloides, de exploração sensacionalista dos escândalos, então, né, ainda mais um escândalo envolvendo assédio sexual, muitas vezes se foca apenas, né, na parte do escândalo, na parte, né, moral das questões, mas é também um cálculo político eleitoral muito frio do Partido Conservador, que é, esse cara já deu, a gente tem que se livrar dele, tá? E o nosso ouvinte, o Matheus Furtado, ele mandou no Twitter pra gente, ele marcou aqui, que o debate agora é quem vai ficar com Larry, o gatinho, né, da residência oficial, né, de Downing Street. Olha, se o Boris Johnson deixar o gato para trás, aí, assim, eu nem sou uma pessoa muito fã de gatos, porque eu espirro, né, com eles. Mas, assim, uma pessoa que deixa o bichinho para trás, aí não tem moral. Ele é capaz disso. Ele tem potencial para isso. Ele é ruim nesse ponto, veremos. Ele deu um tackle numa criança num jogo de rugby. Ele é esse tipo de pessoa. Tem vídeo, inclusive, para quem quiser ver. E, ainda no Reino Unido, mas, né, conectado a essa crise, mas um outro assunto, a parlamentar Yvette Cooper solicitou detalhes da agenda do Boris Johnson em 2018, pois ele teria se encontrado com um homem chamado Alexander Lebedev, que foi revelado que é um ex-agente da KGB soviética. Tá? Então, qual teria sido a pauta, qual teria sido ali o tema da conversa? A parlamentar solicitou detalhes da agenda do premier demissionário, né? Premier interino, para ser mais gentil. Aí agora, né, os nossos ouvintes talvez tenham reparado, foi a primeira vez desde fevereiro que nós não tivemos um bloco puxado pela Ucrânia, né? Então a gente vai dar um giro pela Europa e depois nós vamos para notícias da guerra, da Ucrânia e da Rússia. Tá? Notícias da guerra, vírgula, notícias da Ucrânia, vírgula, notícias da Rússia. Tá? E normalmente, né, quando a gente está no Reino Unido, a gente cruza o Canal da Mancha, vamos para a França, começando por uma grande manifestação que nós tivemos no último dia 2, no sábado, em cidades francesas, em que movimentos feministas pediram que a lei, né, que regula a interrupção, né, o aborto de gestação na França, seja constitucionalizada, ou seja, né, seja inscrita na Constituição como uma consequência, né, do que ocorreu nos Estados Unidos. Ou seja, olha, a gente tem a lei, né, a lei francesa, inclusive, né, a lei Veil, né, uma das primeiras leis europeias, né, sobre aborto de gestação da década de 1970, né, mas é uma lei ordinária. Então, uma lei que um dia, né, num parlamento, sei lá, dominado pelo partido da Le Pen, eu não sei nem a opinião da Le Pen sobre isso, para ser sincero, né, mas é possível, né, que essa lei seja revogada. Então, elas querem colocar na Constituição para que seja mais difícil revogar essa possibilidade. E ainda nesse aspecto, o Parlamento Europeu condenou, em maioria, a regressão do direito ao aborto nos Estados Unidos, né? Então, tem aí uma manifestação do legislativo, né, europeu, mas, claro, é só uma moção, assim, claro, não tem nenhum efeito, vamos dizer, prático, né? Também na França, o Macron reorganizou o seu gabinete, né, por conta da derrota nas eleições parlamentares, né? Então, né, tivemos ali algumas mudanças, né, em alguns cargos, mas a primeira-ministra, Elisabeth Borne, que foi nomeada no dia 16 de maio, ela chegou a entregar o cargo, né, depois das eleições, mas o Macron rejeitou. Porém, a Elisabeth Borne, falando perante o parlamento francês, né, o novo parlamento francês, um parlamento agora com uma maior presença da esquerda, ela, que se considera também de esquerda, né, ela já falou da possibilidade, o discurso dela teve 1h30,
né, ela falou que vai apresentar a proposta de renacionalizar a empresa de energia elétrica da França, a EDF, né, afirmando que é uma questão hoje, por conta na guerra da Ucrânia, né, a EDF é Électricité de France, né, uma palavra que tem um acento na primeira letra e na última. E a empresa ela foi privatizada, né, em 2004, tá? Ela gere, né, inclusive as usinas nucleares francesas, né? E o governo falou da completa renacionalização, comprando de volta todas as ações da empresa. Porque tá? o Estado ainda detinha participação. Sim, mais da metade, inclusive. Né? Porém, ela tinha participação privada e tinha uma administração própria, tem uma administração mista, alguma coisa assim. E ela ainda declarou, né, que a emergência climática requer decisões radicais e temos de ter controle completo da produção e do nosso futuro energético, né? Então, ela mostra aí 2 eixos, né, em relação a essa medida que ela propôs ao assumir a pasta. Então, é o tipo de assunto que, né, a gente sempre comenta aqui de vários assuntos que servem de parâmetro, servem de exemplo para discussões de temas nacionais. Então, a gente tem falado, por exemplo, de inflação pelo mundo, né, e o Brasil tem a questão da inflação. Agora, né, muito se fala no Brasil, né, da privatização da Eletrobras, privatização dos setores elétricos, aí teve toda a questão lá dos apagões no Amapá, um tempo atrás. Né? Então, mais um exemplo para esse tipo de discussão aqui no Brasil. Da França, nós vamos para Malta, né, que chegou a ser posse francesa ali até as guerras napoleônicas, onde o Jorge de Giorgio, ele assumiu, tá, ele confessou, né, o assassinato da jornalista, né, Caruana Galizia, em outubro de 2017, né, pouco tempo depois ali da revelação dos Panama Papers, na qual ela fazia, né, a investigação. E ele, numa entrevista, né, além de ter confessado, ele disse que se ele soubesse quem era o alvo, ele teria pedido por 10 milhões de euros e não apenas 150 mil. Para mim, era apenas negócios. Tá? Então, agora é o seguinte, é ele revelar para as autoridades quem foi o mandante, né? Quem encomendou direito. Né? Então, mas enfim, agora ele confessou, né? E existem, né, os possíveis mandantes, lá o Muscat, o nome do possível mandante, né? Um político, né? O Vince Muscat, um negócio assim. Enfim, de Malta vamos para a Itália, tá? Com 3 notícias. Uma delas é que uma geleira nos Alpes desprendeu, provocou uma avalanche que deixou 7 pessoas mortas nessa última segunda-feira, dia 4, segundo o governo italiano. Isso é consequência direta da crise climática, já que não é comum esse tipo de episódio na região. A Itália também declarou um estado de emergência devido à seca no norte, tá? Em 5 regiões. Friuli-Romana, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e no Vêneto. Inclusive, muita gente compartilhou imagens do rio Pó, né? Que é o maior rio da Itália, né? O rio tradicional ali da bacia da industrialização, na região de Turim e tal. A bacia do rio Pó praticamente seca, né? Então, o governo italiano declarou esse estado de emergência. E, finalmente, 59 pessoas serão formalmente iniciaram o julgamento de 59 pessoas devido ao colapso daquela ponte em Gênua, né, em 2008, que deixou 43 pessoas mortas. Da Itália, a gente sobe o ladeirão dos Alpes, vamos para a Suíça, onde Sepp Blatter e Michel Platini foram inocentados das acusações de fraude, de forjar documentos e má administração durante a gestão, né, na FIFA e na UEFA. Tá? Eles que eram acusados de terem um episódio, especificamente, né, de terem ali desviado, né, embolsado, não sei qual é a melhor palavra, tá? É só uma acusação, não estou falando nada, tá, o seu Platini, de 2 milhões de dólares.
Eu vou fazer uma pergunta sobre crença, tá, Matias? Não é uma pergunta formal, não é uma pergunta com valor jurídico, é uma pergunta sobre crença. Você acredita na inocência de Sepp Blatter? Não. Ok. É uma pergunta sobre crença, tá? Se vocês questionarem, é questionar a liberdade religiosa. Mas, Felipe, a Suíça tem uma porção italiana, né? Então, eles gostam muito de pizza também lá. Pois é, bem lembrado. Então temos pizza no Mali, pizza em Burkina Faso, pizza na Suíça. Inclusive, o atual presidente da FIFA é ítalo-suíço, né? O Gianni Infantino. É tipo o programa da Oprah, né? Você ganha uma pizza, você ganha uma pizza, você ganha uma pizza, pizza pra todo mundo. Inclusive, esses dias tava passando o Fresh Prince of Bel-Air, o Maluco no Pedaço, em que eles vão no programa da Oprah. Um dos muito melhores. Bom. Da Suíça, a gente desce o ladeirão rumo à Alemanha, já que o país registrou o seu primeiro déficit na balança comercial desde a reunificação, tá? Por conta, especificamente, né, o primeiro déficit no primeiro semestre, né, em um semestre, no caso. Já que o país, né, teve que importar mais e mais caro, né, por conta justamente da guerra na Ucrânia, né? Mas mais um sinal aí de que a economia alemã está perdendo o fôlego, a gente já falou isso aqui algumas vezes, e tem uma expressão que eu não lembro exatamente de quem é, né? Então vamos atribuir a Cecília Meirelles, que é quando a economia da Alemanha espirra, a Europa pega a pneumonia, né? Então é bom ficar de olho. Na Dinamarca, infelizmente, tivemos um ataque a tiros em um shopping em Copenhagen, né, o Shopping Fields, que deixou pelo menos 3 pessoas mortas, 4 pessoas feridas. O suspeito foi indiciado por 3 assassinatos e ele não foi indiciado por terrorismo, ele foi encaminhado inclusive para autoridades sanitárias, pois ele é um homem dinamarquês de 22 anos de idade, com um histórico de frequentar o sistema de saúde psiquiátrico, tá? Ou seja, possivelmente, né, uma pessoa com, eventualmente, algum distúrbio, algum problema, enfim, então ele não será indiciado por terrorismo, tá? Essa é a expressão que está na matéria da BBC, antes que alguém brigue comigo, tá? É a expressão que está na matéria da BBC. Da Dinamarca, a gente vai para a Noruega, já que o ministro do Trabalho da Noruega, né, a ministra, na verdade, desculpem, ela disse que agiu rapidamente, né, para mediar uma possível greve no sistema de gás norueguês, né, dos trabalhadores de gás norueguês, para evitar uma greve geral e então prejudicar ainda mais a economia, tanto norueguesa quanto britânica, tá? Porque é o seguinte, se a indústria do gás norueguês entrar em greve, o Reino Unido fica sem cerca de 50% do gás importado, tá? Tem o gás doméstico, né, mas do que o Reino Unido importa, metade vem da Noruega. Então, teria um efeito dominó quase. Na Suécia, na ilha de Gotland, né, que fica bem no meio ali do Báltico, uma mulher de cerca de 60 anos foi morta a facas, tá? Num evento político, tá? Estava ocorrendo um fórum, tá, de política, o Almedalen, tá, que, enfim, reúne diversas lideranças de diversos partidos, e muito provavelmente o homem que assassinou, de 33 anos de idade, agiu por motivações neonazistas, tá? Ele não teve a identidade revelada. Aí da Suécia a gente pega um avião lá para os Balcãs, tá? A gente vai até a Macedônia do Norte, onde no último dia 5, várias pessoas protestaram na capital da Macedônia do Norte, em Skopje, contra o acordo, tá, assinado entre a Macedônia do Norte e a Bulgária. Tá? A gente comentou isso um tempo atrás, vamos recapitular para os nossos ouvintes. Né? A Macedônia do Norte, ela busca, né, ser parte da União Europeia. Para isso, ela precisa da aprovação de todos os países integrantes. O principal obstáculo era a Grécia, já que a Grécia não reconhecia a Macedônia do Norte, então República da Macedônia, que era internacionalmente chamada de ex-República Iugoslava da Macedônia, afirmando que o nome Macedônia
é parte do patrimônio histórico-cultural grego e que, então, um país não podia se chamar Macedônia. E aí a Grécia barrava a entrada da União Europeia. E quando o governo norte-macedônio recuou em relação a essa pauta, o povo foi para a rua também protestar. Isso. Só que o parlamento aprovou do mesmo jeito. E aí em 2018, a gente teve um programa que foi o tema principal aqui, tá? E a gente tem um Fronteiras Invisíveis sobre a história da Macedônia do Norte, em que a gente fala desses problemas que a gente está descrevendo aqui. Em 2018 tivemos o acordo entre Grécia e Macedônia, em que a Macedônia concordou em colocar um qualificador geográfico. Fala Macedônia do Norte, tá? Porque assim, o nome Macedônia é da Grécia. Então Macedônia do Norte, vocês podem ser, né? Qual é, então, o problema com a Bulgária? A população da Macedônia do Norte é uma população eslava. Isso era outra divergência com a Grécia, né? Falando, ó, Macedônia é um patrimônio grego, vocês não são gregos, vocês são eslavos. Para os nacionalistas búlgaros, a grande Bulgária incluiria a Macedônia do Norte, tá? Porque para eles os macedônios do norte são eslavos que são búlgaros, né? Seriam pelo menos primos os búlgaros. Inclusive, a própria identidade cultural da Macedônia do Norte incorpora a figura do Boris, né? O czar fundador da Bulgária. Para os nacionalistas da Macedônia do Norte, inclusive parte da Bulgária deveria ser da Macedônia do Norte. Enfim, são povos, são populações que tem, entre aspas, um parentesco que acaba sendo, óbvio, sempre apropriado por bandeiras nacionalistas. Além disso, existe uma pequena comunidade búlgara que vive na Macedônia do Norte, especialmente na região da fronteira. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Bulgária, que era aliada do eixo, né, anexou a Macedônia do Norte. Né? A Macedônia do Norte fazia parte da Iugoslávia, a Iugoslávia foi invadida pelas forças do eixo, foi retalhada, né, numa zona de ocupação alemã, num estado colaboracionista esloveno, um estado colaboracionista croata e uma zona de ocupação búlgara também. Uma zona de ocupação italiana e uma zona de ocupação búlgara. Né? Então, a atual Macedônia do Norte foi ocupada pela Bulgária durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Uma coisa que muita gente não sabe, até porque não é algo tão relevante assim, convenhamos, para um brasileiro aprender na escola, sei lá. Mas o fato é, tem uma comunidade de búlgaros dentro da Macedônia do Norte. E a Bulgária exige que, para aceitar que a Macedônia do Norte seja parte da União Europeia, a nacionalidade búlgara, a comunidade búlgara, seja mencionada explicitamente na Constituição e que tenha direitos garantidos pela Constituição. Basicamente dizendo, olha, e na Macedônia vivem búlgaros, e os búlgaros têm todos os direitos, têm direitos iguais aos macedônios do Norte, não devem ser discriminados, enfim, reconhecer na Constituição a existência de uma comunidade búlgara dentro do país. E entra também a discussão do idioma, né? Aí eu não sei como é que vai ser, mas o fato é, o governo da Macedônia do Norte aceitou essa exigência búlgara, e aí pessoas, especialmente de grupos nacionalistas do Macedônia do Norte, foram protestar nas ruas de Skopje. Inclusive, vocês vão ver lá uma bandeira que usa, né, o sol da Macedônia, mas não como na bandeira atual. Usa o sol na bandeira antiga, que é uma bandeira muito utilizada por grupos neofascistas da Macedônia do Norte. Né? Então, é mais uma discussão, né, sobre a Macedônia do Norte entrar ou não na União Europeia. No Chipre, foi aprovado por 51-1, tá? no parlamento cipriota, a reforma do sistema judicial, que pretende reformar, né, a Suprema Corte do país e deixar o sistema judicial mais transparente, como parte daquelas mudanças anunciadas devido ao Chipre sofrer muita pressão, né, por causa de corrupção, aquela coisa de vender a nacionalidade, né, que a gente já comentou aqui. Então aquelas reformas que foram anunciadas foram aprovadas agora no parlamento. E do Chipre a gente vai para a Turquia, para um nacionalista turco a gente continua na Turquia, né, com duas notícias. A primeira é que Armênia e Turquia concordaram em abrir as suas fronteiras para nacionais de países terceiros. Então, o que isso quer dizer? Um turco não vai poder cruzar a fronteira com a Armênia, nem um armênio cruzar a fronteira para entrar na Turquia. Mas, se um brasileiro
estiver em um desses países e quiser cruzar a fronteira, vou aproveitar que estou aqui, vou visitar lá outro lado, ele pode ir. Eu imagino que ele vai ter que passar umas 20 horas em uma salinha de imigração de cada lado, respondendo tudo que é pergunta. Mas vão abrir as fronteiras para nacionais terceiros e vão estabelecer voos de carga. Ainda não teremos voos comerciais, voos de passageiros, mas voos de carga foram abertos. Tá? E a Turquia registrou a sua pior inflação em 25 anos no último mês, uma inflação de 80%. Tá? Lembrando que a Turquia tem toda a questão das políticas do Erdogan, política armamentista também, algumas sanções econômicas, né, impostas especialmente pelos Estados Unidos, mas enfim. Aí a gente então fez esse giro, né, esse grande giro europeu, vamos para a guerra. Sobre a guerra propriamente dita, nós temos 4 notícias. Tá? No último dia 3, as forças russas dominaram completamente a região de Lysychansk, tá? Terminando, tá, de tomar a região de Luhansk, o Oblast de Luhansk. Tá? O Oblast de Donetsk, né, continua ali, cerca de 40% ainda estão em mãos ucranianas. A outra notícia é que tivemos, no último dia 3, pelo menos 5 explosões que deixaram 3 pessoas mortas em Belgorod, cidade russa, tá, do lado russo da fronteira, que é um dos principais centros de logística militar da Rússia da invasão da Ucrânia. Segundo o governo russo, a Ucrânia disparou mísseis contra a cidade de Belgorod, tá, e deliberadamente mirando em civis. O governo ucraniano, porém, por sua vez, disse que o governo ucraniano não agiu, não realizou, né, ataques contra Belgorod. Tá? Muito provavelmente negando para eventualmente não dizerem que estão atacando o território russo, mas muito provavelmente realizar ataques contra depósitos de combustível e de munição em Belgorod, como já aconteceu antes. Tá? E aí vira uma negativa, né, nem tão plausível assim. O governador ucraniano do Oblast de Donetsk, anteontem, solicitou que as cerca de 350 mil pessoas que residem no Oblast, nas regiões ucranianas do Oblast, saiam de suas casas e busquem refúgio no oeste do país. Tá? Basicamente, o governador, o Pavlo Kirilenko, pediu para que os civis fujam, saiam para salvarem suas vidas e evitarem serem envolvidos em combates. Tá? Cerca de 350 mil pessoas civis ainda estariam na região governada pela Ucrânia, no Oblast de Donetsk. E, finalmente, sobre os ataques em Belgorod, nós já tivemos várias entregas, né, daqueles sistemas de lançadores de foguetes dos Estados Unidos, o HIMARS, que a gente mencionou aqui, e nessa semana nós tivemos diversos ataques contra territórios ucranianos controlados pela Rússia, mirando justamente depósitos de munição, depósitos de combustíveis. Então, eu estou mencionando isso porque tem vários vídeos circulando, vários vídeos com geolocalização inclusive. Isso muito provavelmente é consequência desse fornecimento de armas pelos Estados Unidos, aumentando o poderio ucraniano, e talvez se relacione com o ataque a Belgorod, que, repito, os ucranianos não vão falar: olha, atacamos Belgorod mesmo, tocamos o terror, destruímos o combustível, a Rússia não está com nada. Por quê? Porque a Rússia vai falar, então, olha, vocês estão atacando o nosso território, isso pode ameaçar a existência do Estado russo, que é o requerimento constitucional russo para o eventual uso de armas nucleares. Então, a Ucrânia não vai admitir realizar operações em território russo. É isso, tá, gente? Então não é que... é suspeita, eu estou diminuindo um feito ucraniano, alguma coisa assim. Não, é porque a Ucrânia não vai falar que fez alguma coisa em território russo para evitar que os russos usem isso para eventualmente fazer uma chantagem nuclear ou até mesmo usar uma arma tática nuclear, né, de pouco alcance. Ainda há outras notícias relacionadas ao conflito, aos países envolvidos. Né? No último final de semana, o Lukashenko, ditador de Belarus, afirmou que Belarus interceptou 2 mísseis ucranianos que foram disparados contra o território do seu país. Tá? Mas
não tivemos o fornecimento de evidências. Então, né, não sei, pode ser propaganda, pode ser uma eventual tentativa de justificar, né, uma eventual participação em Belarus na guerra, alguma coisa assim. Depois, no dia 2 de julho, foi anunciado que 2 cientistas russos, 2 físicos, na cidade de Novosibirsk, na Sibéria, foram presos por terem supostamente fornecido informações confidenciais para os chineses, tá? Ter vendido informações para os chineses. E um deles morreu 2 dias depois, no hospital, chamado Dmitry Kolker. Ele tinha 54 anos de idade e tratava um câncer no pâncreas. Aí, muita gente, assim, eu vi alguns tweets, né, meio que falando, então ele pode ter sido assassinado, pode ter sido envenenado e tal. Particularmente, ele pode ter morrido por negligência médica, mas aparentemente ele já tinha um câncer em estágio terminal. E segundo, na verdade, o que eu pensei ao ver essa notícia, meu caro Matias, e talvez faça sentido, é que assim, temos um cientista, um físico de 54 anos de idade, que deixou família, né, ele tinha pelo menos uma filha, chamada Alina Mironova. Ele olhou e falou, olha, eu sei aqui essas informações de alguns projetos de tecnologia hipersônica, né, dos mísseis hipersônicos russos, eu posso vender eles para a China por uma bolada e deixar uma grana para minha família. Eu já vou morrer mesmo, né, tô com uma doença terminal, então vou prover para minha família. Para mim esse foi o meu raciocínio. Pode fazer sentido, pode não saber, não sei se um dia saberemos. No Reino Unido, a Liz Truss, né, a ministra de Relações Exteriores, disse que o governo britânico está cogitando confiscar, né, propriedades russas no Reino Unido e cedê-las à Ucrânia para custear a reconstrução ucraniana. Spoiler, o Reino Unido não vai fazer isso, tá? Porque senão vai gerar um efeito, né, um efeito cascata. Aí, na última quarta-feira, segunda-feira, a Roscosmos, a agência espacial russa, divulgou uma foto dos 3 cosmonautas russos que estão na Agência Espacial Internacional, segurando uma bandeira da autoproclamada República Popular de Luhansk, né, justamente por ela ter sido, na visão russa, né, libertada, né, pela ofensiva. E aí eu não posso deixar de rir e de lembrar que quando eles subiram, né, quando eles pegaram o foguete para a estação, teve gente falando, olha, eles estão com macacão azul e amarelo, é uma declaração de apoio à Ucrânia, de protesto à guerra na Ucrânia. E a gente explicou aqui no programa que não, que primeiro, esse tipo de coisa é decidido meses antes, e segundo, era uma homenagem deles à faculdade deles, porque as cores da Politécnica de São Petersburgo é azul e amarelo, né, que nem a Politécnica da USP aqui. Então, assim, um monte de gente caiu naquela bravata, naquela balela. E outra, se eles levaram a bandeira, foi premeditado, porque eles não confeccionaram lá. Exatamente. Eles não costuraram uma bandeira na agência internacional. Né? Então, assim, eles... macacão azul e amarelo, porque eles são contra a guerra, e aí tocou Imagine do John Lennon, e todo mundo cantou Hakuna Matata. Não! Gente, enfim, e aí eles posaram aí com a bandeira da República Popular de Luhansk, que, como o Matias, né, acabou de lembrar, eles levaram quando subiram, né? Eles não fizeram lá no espaço do nada, né? Na última segunda-feira, dia 4, também tivemos um encontro entre o Sergei Lavrov e o ministro de Relações Exteriores da Venezuela em Moscou, né, para assinatura de acordos de exploração de petróleo, acordos de fornecimento, né, de insumos de saúde também. A Venezuela que virou a bola da vez, né? Ah, sim. O Maduro fez aquela tour lá no Oriente Médio também, tá? Maduro fez a tour, recebeu a delegação dos Estados Unidos, agora visitou Lavrov, né? É bom ter petróleo no mundo atual, assim. Aí a gente pôs essa notícia aqui para dar uma roubada no roteiro, né? Porque assim, essa semana, né, tivemos os laureados com a medalha Fields de matemática, que é o, entre aspas, né, o prêmio Nobel da matemática. Eu digo dar uma roubada porque teoricamente a gente deveria pôr isso no Canadá, porque ela é baseada no Canadá, o prêmio inclusive é em dólares canadenses. Porém, como uma das pessoas laureadas é uma matemática ucraniana, né, então a gente deu uma roubada e colocou aqui
no trecho da guerra. Mas então tivemos 4 pessoas laureadas com a medalha Fields. O matemático francês Hugo Dominique Copin, o matemático dos Estados Unidos de origem coreana, o Jun Hu, o matemático britânico James Maynard e a matemática ucraniana Marina Vyazovska. Os 4 têm menos de 35 anos de idade e eu sou ruim de conta. Então é isso. E assim, eles receberam um pelo estudo em números primos, outra pelo estudo de dimensões. Então assim, eu não entendo nada, mas para os nossos ouvintes que são da matemática, que são das exatas, né, então certamente vão ter acompanhado aí. A matéria no New York Times, assinada pelo Kenneth Chang, está bastante completa, bastante interessante. Inclusive eles tentam explicar, né, um dos laureados usando um puzzle, um quebra-cabeça com um tabuleiro de xadrez. Mas eu não entendi mesmo assim. Tá? Então é isso. A OTAN, né, formalmente protocolou a ascensão, o processo de adesão de Suécia e Finlândia. Agora eles vão ser aprovados pelos parlamentos nacionais, né? Então, até o fim do ano, certamente teremos Suécia e Finlândia como parte da OTAN, como a gente falou em dezembro. Tá? Uma notícia do Jerusalem Post, que é o principal jornal conservador, né, de Israel, afirmando que a Rússia pretende suspender as ações da Agência Judaica para Israel no país. A Agência Judaica para Israel, ela é uma das primeiras organizações sionistas, né? Ela foi fundada no início do século XX, e ela organiza a Aliyá, né? O processo de retorno, né, de judeus para Israel, que eles chamam de retorno, né, ou migração, se você quiser um termo do direito internacional, né, e aí o governo russo estaria se preparando para o Ministério da Justiça russo estaria desejando suspender as atividades por classificar a agência judaica como um agente estrangeiro. A Letônia anunciou que vai restaurar a conscrição, ou seja, o serviço militar obrigatório, tá? Ele havia sido abolido em 2007 e desde então as Forças Armadas da Letônia são formadas por 1.500 soldados profissionais e 5.000 voluntários da Guarda Nacional que servem em períodos menores. Agora eles vão reintroduzir o serviço militar obrigatório com um detalhe. O ministro da Defesa comentou da possibilidade do serviço militar obrigatório ser reintroduzido para os homens e ser introduzido para as mulheres, tá? Ele ser um serviço militar obrigatório universal. Também nos países bálticos, a Lituânia doou um drone Bayraktar de origem turca para a Ucrânia, o drone que foi financiado via crowdfunding numa campanha de uma emissora de televisão lituana. Eles levantaram 6 milhões de euros para comprar o drone e doar à Ucrânia. A Finlândia aprovou uma lei que vai aumentar o orçamento para os postos de fronteira com a Rússia. Muito provavelmente vão construir uma cerca na fronteira entre Finlândia e Rússia, pelo menos em parte da fronteira. A Ucrânia, por sua vez, ontem, dia 7 de julho, convocou o embaixador turco em Kiev para satisfações, depois da Turquia permitir que o navio Zibek Zoli seguisse viagem pelos estreitos. A Ucrânia acusa o navio de estar carregado com 600 mil toneladas de cereais roubados de estoques ucranianos. O governo ucraniano inicialmente solicitou que o navio fosse parado, a Turquia parou o navio, só que as autoridades turcas disseram que depois de uma inspeção no navio, não perceberam nenhuma irregularidade e o navio então pôde seguir viagem. Em outras 2 notícias de ontem, dia 7, a comunidade ucraniana no Canadá, né, a comunidade de origem ucraniana no Canadá, está realizando um abaixo-assinado pelo Congresso Ucraniano-Canadense, né, numa tradução livre, o UCC, realizou um abaixo-assinado para que o governo canadense, do Justin Trudeau, não devolva para a Rússia turbinas da Gazprom que foram enviadas para o Canadá para reparos, para conserto, tá? Dizendo que isso vai ajudar a economia russa e
fornecer dinheiro para a Rússia matar ucranianos. Inclusive, a comunidade ucraniana no Canadá é, salvo engano, a segunda maior comunidade de ucranianos fora da ex-União Soviética. Né? Ou é a segunda ou é a maior. Enfim, tem mais de 1 milhão de ucranianos e descendentes de ucranianos no Canadá. Segunda deve ser o Paraná. E a outra notícia de ontem é que a Brittney Griner, né, a jogadora de basquete da WNBA, medalhista de ouro nas Olimpíadas, ela se declarou culpada das acusações de tráfico de drogas ao se apresentar na corte em Moscou. Tá? Ela pode pegar até 10 anos de prisão. E os advogados dela falaram que esperam que a corte leve em consideração a sua declaração de culpada e ajam com leniência, afirmando que ela foi submetida a diversos testes antidrogas, que ela não tinha nenhum sinal de entorpecentes no seu corpo e que ela assume responsabilidade por suas ações, por saber que ela é um exemplo para muitas meninas nos Estados Unidos. E que ela... isso declarações da defesa, tá, gente? Só para deixar claro. Que foram repercutidas pela CNN, no caso. E que, devido às suas contribuições positivas para o esporte global e na Rússia, porque lembrando, ela foi detida porque estava jogando na Rússia, né? Elas esperem que a corte não emita uma sentença severa. E a sentença muito provavelmente será expedida no mês que vem.